Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início à nossa aula de Ética Política e Sociedade, né? Já aí na metade da nossa unidade 4, se encaminhando, então, quase para a finalização da nossa disciplina, tá certo? Sou o professor José Matias Filho, nós já nos conhecemos aí dessa longa caminhada. E, para mim, mais uma vez, é uma alegria estar aqui com você para a gente desenvolver essas abordagens que são tão necessárias aí para a sua formação, tá certo? Então, pessoal, vamos lá, né? Hoje, nossa aula 11. E aí você tem o QR Code que dá acesso ao material dessa aula 11. E como prometido, eu vou publicar no nosso chat o link da aula 10 que eu não tinha subido lá para vocês, tá certo? Então, o primeiro link vai ser da aula 10 e o segundo link, então, da nossa aula 11, tá certo? No nosso chat e depois você, então, faz o acesso, tá certo? E o QR Code dá acesso, então, ao material da aula de hoje. Tudo bem com vocês? Cadê a turma? Cadê a participação? Então, material da aula 10 publicado, tá certo? Então, não deu tempo de fazer isso na semana passada, então, como prometido, tá aí para vocês a aula 10. E o material da aula 11 você baixa pelo QR Code que está na tua tela, mas eu também vou publicar aí o link, como de costume, eu sempre faço, tá certo? Então, vamos lá, né? Nós temos aí a temática da aula de hoje, quase conduzindo aí para a finalização dos nossos trabalhos, né? Então, vamos lá, mais uma aula. Hoje, nós vamos falar, né, de dois acontecimentos que se desenvolvem aí na história da humanidade após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente vai ter toda a catástrofe da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter a crise de 1929, né, os Estados Unidos, que é aquela potência, e aí a gente vai ter, né, depois Segunda Guerra Mundial, e na sequência a gente vai ter a Guerra Fria, que é aquele conflito, né, mas agora de uma outra forma, que é entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, tá certo? Na contramão aqui, se a gente pode assim dizer, nós vamos ter, então, a social-democracia. Por um lado, nós temos Estados Unidos, com um regime político que é contrário ao socialismo, e aí esse conflito que ficou conhecido aí como a Guerra Fria, tá bom? Primeiro, a Guerra Fria. A gente viu, né, na aula anterior, as abordagens aí relativas ao tema, né, da Primeira Guerra Mundial. O que levou à Primeira Guerra Mundial? Foi a busca, né, por território. Então, quando grandes potências querem, né, buscar o quê? Matéria-prima, a mão de obra e novos mercados, digamos assim, se inicia aquele imperialismo que foi o que a gente viu, né? E aqui, da mesma forma, né, passado Primeira Guerra Mundial, as diversas crises, Segunda Guerra Mundial, ainda há essa busca de poder. E aí a gente pode dizer que esse imperialismo ele continua, né? Estados Unidos é essa grande potência e a Rússia também é uma grande potência, né? E aí, por muito tempo, vão se estabelecer, né, esse conflito aí, agora, com o medo, né, do uso das armas aí, né, atômicas, né? Então, essa é a realidade, então, que se desenvolve, então, pós Segunda Guerra Mundial. Então, a Guerra Fria é essa disputa, então, de superpotências que é, né, Estados Unidos e União Soviética. Então, é um período de intensa hostilidade. E isso vai, então, de 1947 até 1889, né? Então, é um longo período aí que vai ter o quê? Um conflito armado, né, entre essas duas potências. E, sobretudo, as ideologias que vão se sobressair aí dentro desse contexto, né? As características, então, principais, quando a gente fala da Guerra Fria, a gente tem o quê? Né?
a bipolarização mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, e esse conflito militar, sobretudo ideológico e político, que é travado com essas duas potências. Na verdade, é um antagonismo político e militar, né, entre esses dois blocos. Por que antagonismo? Por um lado, nós temos os Estados Unidos, que é a capitalista, e a gente tem, por outro lado, a União Soviética, que é socialista. Né? Então, a gente vai ter esse conflito aí, que vai se desenvolver nesse período. Tá certo? Então, eu já iniciei a temática aqui da nossa abordagem de hoje, mas eu queria ouvir vocês, né, sobre os temas anteriores, alguma dúvida, alguma questão, né? Já estou desenvolvendo a abordagem, mas tem uma continuidade a partir daquilo que a gente já viu, né? Então, eu quero saber de você que está nos assistindo, está participando, né, aí no desenvolvimento da disciplina, mande aí a sua interatividade também, tá bom? Nosso chat está aberto, estou aqui desenvolvendo essa abordagem para você, né, desenvolver aí comigo, tá certo? Deixa eu ver algo aqui que alguém está falando para mim. Pessoal, então, alguém está questionando aí que eu estou na aula 4 dessa sessão, dessa unidade, né? Nós estamos vindo aí com a abordagem a partir, então, da temática que se decorre depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, se tem alguma coisa aí que vocês tá diferente do livro, é porque é o recorte que a gente fez, então, a partir do processo histórico, tá bom? Então, a gente vai ter o desenvolvimento da abordagem, né? E os temas vão se entrelaçando, tá certo? É uma escolha aqui metodológica. A nossa última aula, que seria, então, o tema 4 dessa unidade, nós vamos falar sobre o neoliberalismo e as suas manifestações no mundo contemporâneo. Aqui, nessa aula, a gente está falando sobre os fatos que decorrem depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Esse é o recorte histórico aí dessa abordagem de hoje. Então, você que está perguntando, né, se eu estou na aula 12, né, é a nossa aula 11, tá bom? São aqui as abordagens do conteúdo da sequência do meu slide. Se eu errei aí no nosso slide, né, que eu coloquei para você do QR Code, eu posso alterar depois. Mas o que eu vou falar aqui na sequência da nossa abordagem tem a ver com o conteúdo histórico, né, que antecede depois a abordagem do liberalismo. Tá certo? Então, hoje é aula 11. Eu vou só olhar aqui se eu coloquei um link para vocês diferente, né? Porque são tantas aulas. Então, ó, o link primeiro que eu postei para vocês é da aula 10, que nós tivemos a semana passada e que eu não tinha disponibilizado. Para mim, aqui abriu corretamente, tá? Então, a gente viu Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, Socialismo na China e Revolução Cubana. Esse é o conteúdo da aula 10 que nós já fizemos. Agora, o conteúdo da nossa aula 11, né, é a Guerra Fria e a social-democracia, tá bom? Então, os conteúdos estão disponibilizados aí, né, nessa sequência. Lembrando que na nossa última aula, o conteúdo vai ser o neoliberalismo e as suas manifestações no mundo contemporâneo. Essa é a última aula do nosso conteúdo. Então, eu vou dar continuidade aqui na abordagem, tá? Contextualizando, então, o que decorre depois da Segunda Guerra Mundial. Correto? Conseguiram aí ver a linha dos fatos cronológicos?
Então, tá bom. Eu acredito que vocês conseguiram se contextualizar, tá certo? Então, vamos lá. Então, a Guerra Fria é esse acontecimento aí, né, que faz parte do que decorreu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente tem aí o final, né, deixa eu só pegar aqui, então. O final da Segunda Guerra Mundial, ele foi marcado o quê? Pela reconstrução dos países, né? E aí, essas superpotências vão emergir. Quais são essas superpotências? Nós temos os Estados Unidos e a União Soviética. Então, há uma ordem aí bipolar, né? Que vai lançar as bases para a Guerra Fria, tá certo? Então, soviéticos e americanos, eles passam o quê? A ser adversários, tá certo? Então, nós vamos ver dois países que representam o quê? O antagonismo entre os modos de organização social, econômico e relações sociais. Por um lado, nós temos o capitalismo, por outro lado, nós temos o socialismo. Tá? Aí, inicia esse processo de Guerra Fria, né? É uma marca contundente, então, de enfrentamento de duas ideologias. Né? Esse é o contexto da Guerra Fria, tá certo? Conseguiram aí se contextualizar dentro da linha cronológica? Pessoal, manda aí um feedback no nosso chat. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, esse antagonismo, né? Por um lado, nós temos o sistema capitalista e, por outro lado, o sistema socialista. O que é o capitalismo? O capitalismo é quando se racionaliza o dinheiro para ganhar mais dinheiro. Ganhar dinheiro não é um problema, né? Porque se a gente for olhar na história da humanidade, o dinheiro sempre esteve presente. Né? Olha lá nos tempos romanos, né? O dinheiro e a moeda existia, né? E aí nós vamos ver que agora o capitalismo ele é um racionalismo do uso de dinheiro, mas aqui o que vai prevalecer é o lucro, né? Então, quando o lucro ele é exorbitante, ele expropria as relações que estabelecem comerciais, relações de trabalho, todas aquelas questões que a gente já viu de exploração. Né? Sistema capitalista é uma forma avançada e sistemática da economia de mercado que, com a valoração da propriedade privada, livre iniciativa individual, trocas econômicas com o mínimo de intervenção estatal. Né? Então, aqui, né, o que prevalece é essa ideia, então, da propriedade privada, né? Porque o Estado, ele deve garantir essa propriedade, né? E o capitalista, ele é dono de muitas propriedades. A empresa, o maquinário, todas essas questões, elas perpassam aí a realidade, né? Do contexto que se desenvolve, tá bom? Olhando aqui no nosso chat, né, nós temos a abordagem, né, do conteúdo relativo à sequência cronológica dos fatos que acontecem na sequência pós Segunda Guerra Mundial. E é essa bipolaridade que acontece, né, na abordagem aqui, né, das questões que são desenvolvidas, tá certo? Então, por outro lado, a gente tem, né, o socialismo que encara a produção econômica a partir aí da compreensão da mais-valia, que aí vai explicar esse lucro pela existência do trabalho, né, excedente. Daí a justificativa da abolição da propriedade privada, né? Essa aí é as bases quando a gente olha nesse antagonismo em relação, né, a capitalismo e a socialismo, tá certo? Então, mande aí a sua dúvida, a sua questão. Eu vou dar uma olhada aqui no nosso material, porque alguém está aqui, né, dizendo que está errado. Pessoal, nós temos uma organização a ser seguida, né? Então, a gente segue uma linha cronológica. Então, peço um minutinho para você, vou dar uma olhada aqui, tá bom? Mande a sua dúvida, a sua participação, dentro do contexto que a gente está abordando.